Uma janta pode mudar uma vida. Ué, um prato pode derrubar um império inteiro. Para Ricardo Monteiro, ou Richie, como gostava que o chamassem, esta noite seria a celebração onde ele cimentaria seu legado. Tinha sobre a mesa o negócio perfeito, uma reserva no O Esplêndido, o restaurante mais exclusivo do Rio de Janeiro, e ao seu lado, aquela que ele considerava a mulher perfeita e enfeitiçada por ele. Estava prestes a garantir o investimento multimilionário que salvaria sua empresa e o catapultaria para o estrelato. Mas em sua ascensão ao topo, Ricardo cometeu um erro fatal e imperdoável. Ele esqueceu completamente quem realmente era sua esposa. Pensou que ela estava em um spa na Bahia. Ele estava prestes a descobrir que ela era a dona de toda a montanha. Ricardo Monteiro se olhou no vidro espelhado do arranha-céu, ajeitando o nó de sua gravata de seda. Um terno italiano, um Rolex no pulso e o aroma de um perfume caro. Essas eram as armas de um homem à beira da grandeza. Ou pelo menos, essa era a imagem que ele projetava. A realidade era muito mais precária. Sua startup de tecnologia, a inovação quântica, estava sangrando financeiramente. O brilhante algoritmo destinado a revolucionar a logística estava se mostrando muito caro para escalar. E seus investidores iniciais estavam nervosos. Ele estava a semanas, talvez dias, do colapso total. Esta noite era seu salva-vidas. Um lance desesperado na forma de um investidor misterioso e incrivelmente rico. Você está incrível, Richie, sussurrou uma voz doce ao seu lado. Ele se virou, esboçando um sorriso encantador e ensaiado. Clara Almeida o olhava com olhos grandes, cheios de uma ambição e adoração que ele achava inebriantes. Ela tinha 26 anos. Era associada júnior de marketing em sua empresa, com traços definidos e uma fome por subir na escala corporativa que igualava a dele. Ela também era sua amante. Não tanto quanto você, Clara, disse ele, sua mão buscando a parte inferior de suas costas. Ela usava um vestido carmesim, elegante e ousado na medida certa. Uma peça que ele a havia comprado especificamente para esta ocasião. Esta noite somos o casal de poder. O sorriso de Clara se alargou. Então conte-me de novo sobre este investidor. Você tem sido muito reservado. Porque eles são reservados, explicou Ricardo, guiando-a até o valet. É uma firma de private equity, Ledesma Vanguarda, LV Holdings. Eles são da velha guarda, mas têm feito movimentos agressivos em tecnologia. A pessoa com quem vamos nos encontrar é quem toma a decisão final, quem assina os cheques. Ele se faz chamar E.V. Ledesma. Só iniciais. Sem nome. Antigo. Poderoso. Minhas fontes dizem que ele é implacável, mas justo. Se ele gostar da apresentação, estamos no lucro. 10 milhões de reais em lucro. Os olhos de Clara praticamente brilharam. E você tem certeza de que é um homem? Ricardo soltou uma risada profunda e condescendente. Confie em mim nesse mundo financeiro. Aqueles com esse tipo de poder que se escondem atrás de iniciais sempre são homens. Provavelmente algum titã de 70 anos chamado Eduardo ou Eugênio abriu a porta do seu Mercedes preto, o motor ganhando vida. Enquanto Clara se esgueirava para dentro, ele deu uma olhada no celular. Uma única mensagem de sua esposa, Evelyn, enviada horas antes. Tenha uma semana produtiva, querido. O spa da Costa do Sol está divino. É exatamente o que eu precisava. Ele digitou uma resposta rápida. Já estou com saudades. Relaxe e aproveite. Você merece. Eu também te amo. Sentiu uma pequena e fugaz pontada de culpa, que rapidamente abafou com uma onda de auto-justificativa. Evelyn era uma boa mulher, uma esposa maravilhosa. Era gentil, estável e vinha de uma família respeitável.
mas era simples. Ela administrava o negócio de fabricação de seu falecido pai, uma empresa que fazia sutiãs e componentes industriais de alta qualidade. Era um negócio delegado, chato, prático e totalmente desprovido da visão e do dinamismo que o impulsionavam. Ela não entendia a pressão sob a qual ele estava, a emoção da inovação, o jogo de alto risco do capital de risco. O mundo dela eram os balanços e as cadeias de suprimentos. O dele era o futuro. Este retiro no spa tinha sido ideia dele. Você está cansada, Eve. Ele lhe dissera uma semana antes, fingindo preocupação. Você deveria tirar um tempo para você. Vá para aquele lugar em Maragode que você tanto gosta. Desconecte. Ela havia aceitado. Seu sorriso agradecido e modesto era a cobertura perfeita. Com Evelyn aproveitando massagens e tratamentos faciais a centenas de quilômetros de distância, ele estava livre para agraciar seu novo investidor com sua nova e excitante mulher ao seu lado. Trazer Clara não era apenas por desejo, era uma manobra estratégica. Ela representava a energia jovem e vanguarda de sua empresa. Era parte da marca. Evelyn, com seus sapatos sensatos e conversas sobre margens de lucro, teria sido uma âncora. Então, disse Clara, tirando-o de seus pensamentos enquanto entravam na Via Dutra. Quando o acordo for fechado, qual é a primeira coisa que faremos? Ricardo se inclinou e apertou sua coxa. Primeiro garanto a empresa. Depois começo a fazer algumas mudanças na minha vida. Grandes mudanças, por nós. Era uma mentira, em sua maior parte. Ele não tinha planos concretos de deixar Evelyn. Um divórcio era complicado e caro, mas era a promessa que Clara precisava ouvir, o combustível que a mantinha leal e ansiosa. Não posso esperar, Rich, ela sussurrou, a voz embargada de emoção. Ao chegar ao O Esplêndido, o restaurante mais cobiçado do Rio, Ricardo sentiu uma onda de adrenalina. O maître d', um homem de aparência severa chamado Jean-Pierre, o cumprimentou pelo nome. Sr. Monteiro, um prazer. Sua mesa está pronta. O Salão Borgonha, como solicitado. Excelente, Jean-Pierre. Meu convidado, o Sr. Ledesma, já chegou? Ainda não, senhor. Vocês são os primeiros. Perfeito. Ele conduziu Clara através do salão de jantar silencioso e opulento, passando por mesas de vereadores da cidade e magnatas da tecnologia. O Salão Borgonha ficava no fundo, um espaço privado, com uma única mesa grande de mogno, janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista deslumbrante do horizonte da cidade e seu próprio sommelier dedicado. Este era o seu palco. Tudo estava perfeito. A iluminação, a vista, a garrafa vintage de Chateau Margaux que ele pedira antecipadamente. Ele e Clara se sentaram conversando, a antecipação crescendo a cada minuto que passava. Ricardo repassou mentalmente suas falas de abertura, os pontos-chave dos dados, a visão que ele venderia. Estava pronto. Tinha o controle. Às 20h05 em ponto, 5 minutos após o horário da reserva, o sommelier se aproximou discretamente. Sr. Monteiro, sua convidada chegou. Ricardo se levantou alisando a frente do paletó. Ele colocou seu sorriso de R$1 milhão, aquele que havia encantado investidores e desarmado rivais. Excelente, que entre. Ele estendeu a mão, seus olhos fixos na porta, pronto para saudar o homem idoso que segurava seu futuro em suas mãos. A porta se abriu e o mundo perfeitamente construído de Ricardo Monteiro não apenas rachou, ele se vaporizou. O tempo pareceu se distorcer, esticando e comprimindo no lapso de uma única batida do coração. A mão de Ricardo, estendida em um gesto de boas-vindas, ficou congelada no ar.
Seu sorriso de R$1 milhão vacilou, tremendo nos cantos antes de desmoronar completamente em uma careta de descrença com a boca aberta. Sua mente, habitualmente uma máquina calculista e afiada, agitou-se com uma única palavra sem sentido. Não foi um titã da indústria de 70 anos chamado Eduardo ou Eugênio quem cruzou a porta. Foi sua esposa. Evelyn Ledesma Monteiro parou no limiar, sua presença dominando instantaneamente todo o salão. Esta não era a Evelyn que ele havia deixado no aeroporto para seu retiro de spa. A mulher que ele conhecia se inclinava para terninhos de negócios elegantes e práticos em tons sóbrios de azul marinho e cinza pérola, com o cabelo preso em um coque discreto. Ela era bonita, mas de uma maneira calma e discreta que ele havia começado a tomar como garantida há muito tempo. A mulher que estava diante dele era uma estranha forjada a partir do familiar. Seu cabelo loiro-mel não estava preso discretamente. Estava arrumado em um chignon sofisticado, revelando a linha elegante de seu pescoço e um par de brincos de diamante que brilhavam como fragmentos de gelo. Ela usava um vestido de noite sob medida de seda, verde esmeralda intensa, que se moldava à sua figura de uma maneira que ele não via há anos. Era um vestido que não falava de elegância discreta, mas de poder deliberado e impenitente. Seu rosto, que ele estava acostumado a ver com maquiagem mínima, estava impecavelmente esculpido. Seus lábios estavam pintados de um vermelho ousado e confiante. E seus olhos, aqueles olhos azuis familiares e gentis, estavam afiados, focados e absolutamente, assustadoramente frios. Ela segurava uma pasta de couro em uma mão e seu olhar percorreu a cena à sua frente com uma avaliação lenta e deliberada. Passou pela garrafa de vinho obscenamente cara sobre a mesa, pelo rosto chocado e confuso de Clara em seu revelador vestido carmesim, e finalmente pousou nele, em sua mão estendida, em sua expressão atônita. Por um momento ninguém falou. O único som era o tilintar distante dos talheres do salão principal. Um mundo de distância. Clara olhou de Ricardo para Evelyn e de volta, com a testa franzida. Um horror incipiente começou a rastejar em sua expressão enquanto ela juntava as peças. O sobrenome, Ledesma, o sobrenome de solteira de Evelyn, Evelyn Vitória Ledesma. Evelyn deu um passo para dentro da sala, seus saltos ressoando suavemente no chão de madeira polida. O som foi como o martelo de um juiz. "Ricardo", disse ela, e sua voz foi a maior surpresa de todas. Não era o tom caloroso e familiar de sua esposa. Era nítido, frio e com uma autoridade que ele nunca tinha ouvido antes. "Você parece surpreso em me ver. Por favor, não deixe que eu o interrompa. Você estava esperando..." Ledesma." Ela esboçou um pequeno sorriso sem humor. "Tjur, Evelyn Vitória Ledesma. Acho que usar iniciais na correspondência preliminar ajuda a eliminar muitos preconceitos. Você ficaria surpreso com quantos homens assumem que um capitalista de risco também deve ser um homem, não é mesmo?" Ricardo finalmente conseguiu baixar a mão, seu braço parecendo incrivelmente pesado. Sua garganta estava seca. "Evelyn, o que é isto? O que você está fazendo aqui? Pensei que você estava em Maragogi." "A viagem para Maragogi foi cancelada", declarou ela com a voz monótona, sem oferecer mais explicações. Ela direcionou seu olhar frio para Clara, que parecia querer que o chão a engolisse inteira. "E você é?" Clara lançou um olhar de pânico para Ricardo, que ainda estava lutando para processar a mudança catastrófica na realidade.
Eu sou Clara Almeida, gaguejou ela, sua voz mal um sussurro. Eu sou a diretora de sinergia de marketing na inovação quântica. A diretora de sinergia de marketing. Evelyn repetiu o título lentamente, como se estivesse provando um sabor desconhecido e desagradável. Título impressionante. Ricardo sempre foi criativo com eles. A última vez que verifiquei a lista da empresa, esse cargo pertencia a um homem chamado David Silva. O ar crepitou com a verdade tácita. Clara encolheu-se em sua cadeira, seu rosto corando em um tom que chocava horrivelmente com seu vestido. O olhar de Evelyn voltou para seu marido. A frieza em seus olhos agora se misturava com uma decepção profunda e pungente. Eu acho, Sr. Monteiro, disse ela, sua voz caindo para um registro baixo e letal, que o senhor e eu tínhamos agendado um jantar de negócios para discutir o futuro de sua empresa. Não me lembro que a presença da senhorita Almeida estivesse na agenda. Parece que o senhor cometeu um erro administrativo bastante significativo. Ela colocou sua pasta sobre a mesa com uma batida suave e definitiva. Esta reunião é sobre um investimento de 10 milhões de reais. Requer um certo nível de profissionalismo e discrição, qualidades que parecem escassear esta noite. Ela olhou diretamente para Clara. Sua expressão não era de raiva, mas de rejeição completa e total, como se estivesse se dirigindo a uma criança que se meteu em uma sala de reuniões. Senhorita Almeida, sua presença aqui é inapropriada e não é mais necessária. Você pode ir. Não foi um pedido, foi uma ordem, entregue com a certeza absoluta de alguém acostumado a ser obedecido. A dinâmica de poder na sala havia sido alterada irrevogavelmente. Ricardo Monteiro, o aspirante a rei em sua sala privada, não estava mais no comando. Ele não estava desde o momento em que ela havia entrado pela porta. Clara, completamente humilhada, tateou em busca de sua bolsa sobre a mesa. Ela olhou para Ricardo, seus olhos implorando para que ele dissesse algo que a defendesse, que consertasse aquele pesadelo. Mas Ricardo estava em silêncio. Ele era uma estátua, sua mente girando enquanto os dois mundos separados que ele cultivara com tanto cuidado, sua vida doméstica estável, com sua esposa simples e sua excitante vida profissional de alto risco com sua amante ambiciosa, acabavam de colidir com a força de uma supernova. E entre os destroços, ele começava a entender que a mulher que ele havia descartado como uma personagem secundária era, na verdade, quem havia escrito toda a peça. Clara se levantou, sua cadeira emitindo um rangido discordante contra o chão. O som foi anormalmente alto no silêncio sufocante. Seu rosto era uma tela de humilhação e fúria. Ela lançou um último olhar desesperado para Ricardo, um apelo silencioso para que ele interviesse, para que afirmasse a autoridade que tão confiantemente exibira momentos antes. Ricardo encontrou seu olhar, mas seus olhos estavam vazios. Era um homem em queda livre. O chão havia desaparecido sob ele. Ele não ofereceu nada, nenhuma defesa, nenhuma explicação, nenhum consolo. Naquele momento, Clara o viu pelo que ele era. Um homem oco, um farsante despojado de sua coroa emprestada. O poder que tanto a atraíra era uma ilusão, e sua fonte era a mesma mulher que agora a estava dispensando como uma criada. Com um soluço abafado de pura mortificação, Clara se virou e fugiu da sala. Seu vestido carmesim, um corte de cor contra a elegância sóbria do restaurante, enquanto desaparecia. O sommelier, que estivera discretamente fora da porta, deu uma olhada com um lampejo de curiosidade profissional antes de fechar a porta suavemente, deixando Ricardo e Evelyn sozinhos no salão Borgonha. O silêncio que se seguiu
era mais pesado que pedra. A magnífica vista das luzes da cidade parecia zombar de Ricardo, um testemunho brilhante de um mundo do qual ele não fazia mais parte. Finalmente, ele afundou em sua cadeira. A força havia deixado suas pernas. Olhou para sua esposa, vendo-a de verdade pela primeira vez em anos, talvez nunca. Os diamantes em suas orelhas, a seda de seu vestido, o aço inquebrável em sua espinha, não eram adições novas. Eram facetas dela que ele simplesmente havia optado por não ver, cegado por sua própria arrogância. Como? Ele finalmente sussurrou, a palavra áspera e rouca. Como você fez isso, Ledesma Vanguarda Holdings? Como? Evelyn não se sentou. Permaneceu de pé, uma posição de domínio. Ela se aproximou da mesa e serviu tranquilamente um copo d'água da jarra de cristal. Seus movimentos eram fluidos e controlados. Meu pai foi um empresário brilhante, Ricardo. Ele construiu as manufaturas Ledesma do zero, mas também era um tradicionalista. Ele acreditava em ativos tangíveis, máquinas, imóveis, produtos físicos. Ele nunca confiou na volatilidade da bolsa ou na natureza etérea do capital de risco. Ela deu um gole na água. Mas eu não sou meu pai. Ela pousou o copo. Quando ele faleceu, há 3 anos, e eu o assumi, fiz exatamente o que você sempre me aconselhava, condescendentemente, a fazer. Modernizei, racionalizei a produção, automatizando onde pude. As manufaturas Ledesma ficaram tão eficientes que seus lucros triplicaram em 2 anos. Isso criou capital significativo. Capital que precisava ser posto para trabalhar. Ela gesticulou ao redor da sala. Então, fundei um holding, um privado, Ledesma Vanguarda Holdings, uma forma de honrar o passado, Ledesma, e investir no futuro. Vanguarda. Contratei as melhores mentes financeiras do país, pessoas sobre as quais você só leu no Valor Econômico. E durante os últimos 2 anos, enquanto você estava ocupado brincando de visionário com a inovação quântica, eu estava construindo um império, quieta e metodicamente. A cabeça de Ricardo girava. O negócio de família chato que ele tantas vezes menosprezara não era apenas estável, era um gigante gerador de caixa. A esposa que ele pensava estar contente com planilhas e relatórios de inventário estava operando em um nível que ele só podia sonhar. Por que você não me contou? Perguntou ele, sua voz tingida com uma mistura patética de acusação e dor. Uma risada amarga escapou dos lábios de Evelyn. Foi um som agudo e feio. Contar a você? Para quê, Ricardo? Para você oferecer sua experiência? Para você me aconselhar sobre como administrar meu negócio, assim como você administrou o seu, a ruína? Para que você visse meu sucesso não como nosso sucesso, mas como uma nova fonte de financiamento para sua próxima empresa fracassada. Ou talvez para que você se sentisse ainda mais emasculado do que já se sentia e encontrasse consolo nos braços de garotas como... Qual era o nome dela? Clara. O nome pairou no ar entre eles, venenoso e agudo. Eu sei de tudo, Ricardo, disse ela, sua voz caindo para aquele nível perigosamente baixo. Não insulte minha inteligência fingindo que este é um erro de uma única vez. Ela tirou uma pasta fina de sua pasta e a jogou sobre a mesa à frente dele. Ela deslizou sobre a madeira polida e parou ao lado de seu prato. Você é uma criatura de hábitos, continuou ela, seu tom clínico, como se estivesse descrevendo uma amostra sob um microscópio. Você sempre usa o cartão Amex suplementar para suas indiscrições, aquele da conta conjunta que você provavelmente presumiu que eu nunca verificava. Um débito em um hotel de luxo, o Hotel Copacabana Palace.
Há 2 meses você me disse que estava em um congresso de tecnologia em Salvador, mas o débito era de um hotel boutique a apenas 10 quilômetros de nossa casa. Um caro? Esse foi o primeiro fio, e eu sou muito, muito boa em puxar fios. Ele olhou para a pasta sem ousar abri-la. Não precisava, sabia o que havia dentro. Fotos, datas, horários, o trabalho meticuloso de um detetive particular. Toda a história sórdida de seu caso com Clara e provavelmente outros que ele havia esquecido descuidadamente. Você veio até mim, bem, até Yves Ledesma, por desespero, continuou Evelyn, sua dissecação dele implacável e brutal. Seu pitch deck era impressionante na superfície, cheio de buzzwords e projeções otimistas, mas minha equipe e eu fizemos nossa diligência prévia. Olhamos debaixo do capô da inovação quântica e, o que encontramos foi um desastre. Você gastou demais, prometeu demais e está esgotando seus investidores iniciais. Você está à beira da insolvência. Esse investimento de 10 milhões de reais não era para escalar, era para tapar os buracos do seu barco naufragando. Ela finalmente se moveu, caminhando ao redor da mesa para ficar ao lado da janela, dando-lhe as costas, enquanto olhava para a cidade brilhante. Tenho que admitir, disse ela, sua voz tingida com uma emoção nova e mais fria. Fui tentada a simplesmente deixar você falhar, a assistir à distância enquanto seu ego e incompetência o levavam à sua ruína inevitável. Mas então percebi algo. Meu nome ainda está ligado ao seu. Minha reputação está, de alguma forma pequena, ligada à sua. E eu não vou permitir que seus fracassos manchem o nome que meu pai construiu. Ela se virou para olhá-lo, e os últimos vestígios da mulher que ele pensava conhecer haviam desaparecido. Em seu lugar estava uma CEO, uma estrategista, uma rainha em um tabuleiro de xadrez de seu próprio projeto. Então não, Ricardo. Não estou aqui para investir em você. Não estou aqui para salvá-lo. Estou aqui para acabar com isso, nos meus termos. Ricardo olhou para a pasta sobre a mesa, depois para Evelyn. O mundo havia inclinado seu eixo e ele lutava para encontrar seu equilíbrio. A mulher com quem era casado, a mulher que ele havia relegado mentalmente a um papel secundário no grande drama de sua vida, não era apenas a atriz principal. Ela era a escritora, diretora e produtora. Você planejou isto? Ele ofegou, percebendo. Tudo! O retiro no spa, deixar meu pedido chegar à fase final. Você armou uma cilada para mim. Não se lisonjeie chamando isso de cilada, Ricardo, respondeu Evelyn, sua voz aguda como vidro. Uma cilada implica um nível de jogo. Isto foi um diagnóstico. Eu precisava ver o escopo total da doença antes de decidir a cura. Seu pedido de financiamento da Ledesma Vanguarda chegou à minha mesa há 3 semanas. Imagine minha surpresa. Foi uma oportunidade perfeita para ter um olhar sem adornos sobre a verdade, tanto do seu negócio quanto do seu caráter. Ela voltou para a mesa e finalmente se sentou em frente a ele, a vasta extensão de mogno polido parecendo um abismo entre eles. Vamos falar sobre seu caráter, quer saber? Disse ela, juntando as mãos na frente dela. Por 10 anos eu apoiei você. Quando você deixou seu trabalho estável na Claro para perseguir este sonho, que economias usamos como capital inicial? As minhas. Quando você precisou de um co-signatário para seu primeiro empréstimo comercial, porque o banco o via como um risco, qual nome e histórico de crédito impecável foram colocados em jogo? O meu. Eu compareci a inúmeros eventos de networking chatos. Eu sorri para seus colegas arrogantes e ouvi você falar sobre disrupção e sinergia até meus ouvidos sangrarem.
Eu fiz isso porque era sua esposa, porque acreditava no homem com quem me casei. Sua voz, pela primeira vez, continha um tremor de dor crua e genuína, mas foi rapidamente reprimida, substituída por uma fúria fria. E como você recompensou essa lealdade? Você me menosprezou, tratou meu negócio, o negócio que pagava nossa hipoteca, financiava nosso estilo de vida e apoiava suas fantasias como um pequeno passatempo pitoresco. Você mentiu para mim e trouxe aquela garota para um jantar onde você pretendia implorar por dinheiro, pensando que poderia apresentá-la como um símbolo de sua marca dinâmica. Ela se inclinou para a frente, seus olhos fixos nos dele. Você realmente pensou que eu era tão estúpida, tão cega? Ou simplesmente não pensou em mim de forma alguma? Ricardo não tinha resposta. A verdade era que ele não havia pensado nela de forma alguma. Em sua mente, ela vivia com ele em uma esfera separada, uma que não se cruzava com suas ambições ou suas indiscrições. Ela era a base estável e previsível sobre a qual ele poderia construir sua vida emocionante e imprevisível. Ele nunca havia considerado que a fundação pudesse ter sua própria arquitetura, seu próprio poder. Eu sinto muito, Evelyn, ele resmungou. As palavras pareciam vazias, inadequadas. A desculpa de uma criança por quebrar um vaso de valor inestimável. Você sente muito? Ela zombou. Não ouse dizer que sente muito. Eu sinto muito é o que você diz quando tropeça acidentalmente em alguém. Não é uma palavra que possa abranger este nível de traição. Você não sente por ter sido infiel. Você sente por ter sido pego da maneira mais humilhante imaginável. Ela estava certa. A emoção mais profunda que ele sentiu naquele momento não foi remorso, mas uma vergonha profunda e repugnante. Ele estivera tão certo de sua própria genialidade, de sua própria superioridade. Ele vira o mundo e todos nele como peças em seu tabuleiro de xadrez pessoal. Agora estava olhando através do tabuleiro para a verdadeira mestre do jogo, percebendo que ele era um peão o tempo todo. "Vamos aos negócios", disse Evelyn, seu tom voltando ao de uma CEO. Ela abriu sua própria pasta, aquela que havia colocado sobre a mesa. Porque seus fracassos pessoais são, francamente, minha principal preocupação agora. São meramente um sintoma da mesma arrogância que paralisou sua empresa. Ela deslizou um documento pela mesa. Era uma análise detalhada da inovação quântica, preparada por sua equipe na 10ª vanguarda. Foi brutal, seu algoritmo central é inteligente. Ela concedeu, genuinamente inovador. É o único ativo real que você tem, mas tudo o que o cerca é um desastre. Sua taxa de consumo de caixa é catastrófica. Você gastou quase R$1 milhão em estética de escritório e amenities. Uma máquina de kombucha, pelo amor de Deus. Enquanto seus melhores engenheiros estão sendo caçados por concorrentes porque você não pode pagar para igualar suas ofertas salariais. Sua estratégia de marketing, presumivelmente dirigida pela senhorita Almeida, é todo barulho e nenhuma substância, com um custo de aquisição de clientes que é 3 vezes a média da indústria. Ela deu um toque com o dedo em uma linha específica. E esta é minha parte favorita. Você listou sua receita projetada em 5 anos em R$50 milhões. Uma afirmação ousada, mas você a baseou em garantir 3 grandes contratos de transporte que, segundo minhas fontes, já assinaram provisoriamente com seu principal concorrente, a Logizul, porque você não entregou um beta funcional a tempo. Cada palavra era um golpe de martelo, desmantelando sistematicamente os últimos vestígios de sua autoengano. Ele estivera dizendo a si mesmo que aqueles eram reveses temporários, obstáculos no caminho para a glória.
Ao ouvi-los expostos de forma tão clínica, tão desapaixonada por sua esposa, ele foi forçado a enfrentar a verdade. Ele não era um visionário à beira do sucesso. Era um fracasso à beira do colapso. Então você vê, Ricardo, concluiu Evelyn, sua voz desprovida de emoção. Inovação quântica, como empresa em funcionamento, não vale nada para mim. Um investimento de 10 milhões de reais não a salvaria. Apenas adiaria o funeral. Ricardo sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Então você simplesmente vai embora? Deixá-la morrer? Os lábios de Evelyn se curvaram naquele pequeno e arrepiante sorriso novamente. Não, eu não vou embora. Eu disse a você. Estou aqui para acabar com isso, nos meus termos. Ela deslizou outro documento pela mesa. Este era mais grosso. Ele olhou para a capa e o sangue drenou de seu rosto. Intitulava-se Acordo de Compra de Ativos. Como eu disse, explicou Evelyn calmamente. Sua empresa é uma bagunça, mas o algoritmo em seu núcleo é valioso. A patente que você registrou também. Esses são ativos que me interessam. Sua empresa está atualmente avaliada em quase nada e tem mais de 7 milhões de reais em dívidas. Seus investidores estão prontos para fugir e um processo por má gestão é quase garantido assim que os contratos da Logizul forem anunciados. Ela se recostou em sua cadeira, a imagem de controle calmo e letal. Estou disposta a oferecer um acordo. A Ledesma Vanguarda comprará as dívidas da inovação quântica. Tiraremos isso de suas mãos, salvando você da falência pessoal e de anos de litígio. Em troca, você me cederá a empresa, suas patentes e toda a sua propriedade intelectual. Em essência, Ricardo, eu ofereço comprar seu fracasso. O documento estava sobre a mesa entre eles, um obituário para seus sonhos. Acordo de compra de ativos. As palavras eram tão frias, tão corporativas. Não era um resgate. Era uma liquidação, uma aquisição hostil, orquestrada por sua própria esposa. Você quer comprar minha empresa pelo preço de sua dívida? Perguntou Ricardo, sua voz mal um sussurro. A audácia era impressionante. Era o movimento de um predador, algo que ele teria admirado em qualquer outra pessoa. Vindo de Evelyn, era devastador. Você quer pegar tudo o que eu construí? Construiu? As sobrancelhas de Evelyn se ergueram. Vamos ser honestos, Ricardo. Você não construiu uma empresa. Você construiu uma fachada muito cara e muito instável em torno de uma boa ideia. Uma ideia, devo acrescentar, que você não conseguiu executar. Eu não estou pegando o que você construiu, estou resgatando o único componente valioso dos destroços antes que tudo afunde no oceano. Ele balançou a cabeça, uma negação desesperada se instalando. Não, eu não vou fazer isso. Encontrarei outro investidor, terei uma ideia. Evelyn suspirou, um som de paciência cansada, como uma professora lidando com um aluno particularmente lento. Outro investidor? Ricardo, minha equipe na Ledesma Vanguarda é uma das equipes de diligência prévia mais respeitadas do país. Um resumo de suas descobertas, as que acabei de descrever, circulará entre a comunidade de capital de risco pela manhã. Eu nem precisarei divulgá-lo. Ninguém tocará na inovação quântica depois de hoje. Você está radioativo. Ela estava certa. O mundo financeiro era pequeno. Uma vez que a notícia se espalhasse de que Evi Ledesma rejeitara o negócio após uma reunião final, todos saberiam que algo estava profundamente errado. Sua reputação, já frágil, seria estilhaçada. E quanto às suas outras opções? Continuou ela, pressionando implacavelmente sua vantagem. Você pode declarar falência. O tribunal nomeará um administrador que venderá os ativos da empresa
por ninharia para pagar seus credores. O algoritmo, as patentes, irão para o maior lance. Pode ser a Logisul, pode ser eu. Mas você não obterá nada. Na verdade, como você assinou garantias pessoais em alguns desses empréstimos, eu verifiquei, eles virão atrás da nossa casa, a casa que meu pai pagou. A menção da casa foi um golpe deliberado e penetrante. Ele sentiu a última parte de sua luta escoar dele. Estava encurralado, superado em todas as jogadas. Ele havia entrado naquele jantar acreditando que era o jogador, apenas para descobrir que era o prêmio que estava sendo distribuído. "Por que você está fazendo isso, Evelyn?" perguntou ele, sua voz se partindo. "Isso é vingança? Para me punir por causa da Clara?" Evelyn ficou em silêncio por um longo momento, considerando a pergunta. "No início, sim", admitiu ela, sua voz perdendo sua borda dura por uma fração de segundo, revelando o coração machucado por baixo. "Quando vi as fotos do investigador pela primeira vez, tudo o que senti foi fúria. Eu queria destruir você. Eu queria fazer você se sentir tão pequeno e tão tolo quanto você me fez sentir." Ela olhou para longe, para a janela. "City, mas à medida que me aprofundei no seu negócio, à medida que vi a profundidade da sua incompetência e engano, a emoção mudou, tornou-se mais clara. Isto não é sobre punição, Ricardo. É sobre controle. Você tirou o controle de mim e do nosso casamento. Você zombou da minha confiança e do meu compromisso. Eu não vou permitir que você faça o mesmo com minha segurança financeira e o legado da minha família. Esta sou eu retomando o controle." Ela se virou para olhá-lo, seus olhos claros e resolvidos. "O algoritmo que você desenvolveu é brilhante. Nas mãos da minha equipe de engenharia, integrado à rede logística das manufaturas Ledesma, poderia genuinamente revolucionar a indústria. Poderia valer bilhões. Eu não vou deixar que esse potencial morra com o seu ego. Sou uma mulher de negócios. Esta é uma decisão de negócios sólida." A crueldade era sua lógica. Ela havia despido a emoção e transformado seu colapso pessoal e profissional em uma aquisição calculada. Ela não era apenas a esposa traída. Era a investidora astuta, capitalizando um ativo em dificuldades. Ele olhou para o acordo. Sua assinatura naquela linha significaria o fim de tudo. A inovação quântica deixaria de ser dele. Seu nome seria apagado de sua história. Ele seria uma nota de rodapé. "O que acontece comigo?" perguntou ele, a pergunta pequena e patética. "E Tite, isso depende de você", disse Evelyn. "Assine o acordo esta noite e a transferência é limpa. A Ledesma Vanguarda assume a dívida. Você sai sem nada, mas também não deve nada. Você estará livre de processos e credores. Você terá a oportunidade de começar de novo em outro lugar como outra pessoa. E se eu não assinar? Se você não assinar, eu sairei desta sala e às 8 da manhã de amanhã terei pedido o divórcio. Também contatarei seus principais investidores, o Sr. Mendes e a Sra. Torres, e como cortesia profissional, compartilharei a análise da minha equipe sobre a saúde financeira da inovação quântica com eles. Seus advogados estarão em cima de você antes do meio-dia. Sua empresa estará morta até o final da semana e você estará enterrado em litígios pelos próximos 5 anos. A escolha é sua. Foi cheque-mate. Um cheque-mate executado sem falhas, absolutamente impiedoso. Não havia mais movimentos a fazer. Pensou em Clara, fugindo humilhada. Pensou em seus investidores, cujo dinheiro ele desperdiçara. Pensou em seus funcionários, a quem havia falhado. E pensou em Evelyn, esta estranha, sentada à sua frente, que o havia superado completamente. Com a mão trêmula,
Ricardo procurou a caneta que jazia ao lado do contrato. O Rolex em seu pulso parecia um acessório barato. Destampou a caneta. O som foi como um tiro no silêncio da sala. Olhou para Evelyn uma última vez, procurando qualquer vestígio de piedade, de arrependimento da mulher que um dia conhecera. Não encontrou nenhum. Tudo o que viu foi o olhar frio e avaliador de Eve Ledesma, a investidora que acabara de fechar o negócio de sua vida. Ele assinou seu nome, o sonho de Ricardo Monteiro, o visionário tecnológico, morrendo ali mesmo na mesa do Salão Borgonha, no Esplêndido. No momento em que a tinta de sua assinatura secou, ocorreu uma mudança profunda e irreversível. Foi como se um feitiço tivesse sido quebrado. O poder, a ambição, a própria identidade que ele construíra para si evaporaram-se no ar rarefeito do restaurante. Ele não era mais Ricardo Monteiro, CEO. Era apenas Ricardo, um homem com um relógio caro e inútil e um terno que não tinha mais razão para usar. Evelyn pegou o documento assinado, seus movimentos precisos. Verificou sua assinatura com um olho experiente. Então o deslizou cuidadosamente de volta para sua pasta. Ela não se vangloriou. Não houve um sorriso triunfante, apenas a calma eficiência de uma transação concluída. Meu advogado, o Sr. Herrera, entrará em contato com o seu amanhã de manhã para finalizar a transferência, disse sua voz puramente de negócios. Sugiro que coopere totalmente. Será mais limpo para todos. Ela se levantou, sua compostura tão inabalável quanto fora quando entrou pela primeira vez. O jantar foi pago, incluindo o vinho que você pediu. Considere isso uma indenização. O corte final atingiu com precisão brutal. Ele não podia nem pagar pela comida que pretendia usar para selar seu futuro. Sem mais uma palavra, Evelyn se virou e caminhou até a porta. Ricardo a viu partir, um fantasma em sua própria execução. Seu vestido esmeralda, seu passo firme, o poder calmo que irradiava. Era a imagem de uma mulher completamente realizada, uma mulher pisando no próprio holofote. Quando sua mão tocou a maçaneta da porta, ele pronunciou seu nome, uma última vez. Evelyn. Ela parou, ainda de costas. Palaziel, alguma coisa disso foi real? Perguntou ele. A pergunta crua com um desespero do qual ele não sabia ser capaz. Nossa vida? Nosso casamento? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente respondeu, sua voz estava mais suave, tingida com uma tristeza distante e cansada que era de alguma forma mais devastadora que sua raiva. Eu era real, Ricardo, disse ela sem se virar. O problema é que eu não acho que você jamais foi. E então ela se foi. A porta se fechou atrás dela, selando-o na tumba silenciosa e opulenta que ele havia escolhido para si. Ele ficou sentado ali por muito tempo, olhando para a cadeira vazia onde ela se sentara. O sommelier finalmente entrou, um homem silencioso e discreto, treinado para ser invisível. Retirou os pratos, as taças de vinho e encheu o copo d'água de Ricardo, tudo sem uma palavra, como se estivesse servindo uma estátua de cera em um museu do fracasso. Finalmente, Ricardo conseguiu se levantar. Suas pernas pareciam instáveis. Saiu do salão Borgonha, passando pelo salão principal. Podia sentir os olhos dos outros clientes sobre ele, embora soubesse que era sua própria paranoia. Ele se viu como deviam vê-lo, um homem completamente derrotado, o fantasma de um banquete. Lá fora, o valet trouxe seu Mercedes. O carro, que um dia fora um símbolo de seu sucesso, agora parecia uma fantasia emprestada. Ao entrar, viu um vislumbre de carmesim em sua visão periférica. Clara estava parada do outro lado da rua,
encolhida perto de um ponto de ônibus, tremendo no ar frio da noite. Ela deve ter estado esperando por uma explicação, um pedido de desculpas, que ele saísse e de alguma forma consertasse aquilo. Seus olhos se encontraram através do tráfego. Ele viu a acusação, a desilusão, a esperança patética morrendo em seu olhar. Ele não tinha nada para lhe oferecer. Era um navio afundando, e ela sabia disso. Ele desviou o olhar, deu partida no carro e se afastou do meio-fio, deixando-a ali. Outra peça de dano colateral na explosão de sua vida. Dirigiu sem rumo pela cidade as luzes brilhantes que um dia lhe pareceram uma promessa, agora parecendo uma acusação. Enquanto isso, Evelyn se esgueirou para a traseira de um carro preto, esperando a um quarteirão do Esplêndido. Um homem quieto e grisalho de terno estava sentado no banco do passageiro. «Está feito, Sr. Herrera», disse ela com voz firme. «E o Sr. Monteiro?» perguntou o advogado. «Ele foi cooperativo», respondeu Evelyn, olhando pela janela enquanto o restaurante ficava para trás. «E o outro assunto, a garota?» O rosto de Evelyn endureceu por um momento. Ela é um sintoma, não a causa. Ela encontrará seu próprio caminho. Inicie a transferência às 8h em ponto e prepare a equipe de transição de engenharia. Quero que estejam na inovação quântica antes do meio-dia. Mudaremos o nome do projeto central para Lógica Vanguarda. Há trabalho a ser feito. Ela se encostou no assento de couro. Uma onda de profunda exaustão a invadiu, seguida por uma calma e férrea determinação. A dor ainda estava lá, uma dor profunda e ressonante. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu livre. Ela não era mais apenas Evelyn Monteiro, a esposa apoiadora. Ela era Evelyn Ledesma, a mulher no comando de seu próprio destino. A noite havia acabado. Seu futuro estava apenas começando. 6 meses depois, o sol primaveril entrava pelas janelas panorâmicas de um escritório de canto no 40º andar. A vista era ainda melhor do que a do Salão Borgonha no Esplêndido. O escritório era minimalista e moderno, com linhas limpas, arte contemporânea e uma grande mesa feita de madeira recuperada e aço. Na mesa, uma pequena e elegante placa dizia: Evelyn Ledesma, CEO, Vanguarda Tecnológica. Evelyn estava ao lado da janela, tomando uma xícara de café, olhando para a cidade. A Vanguarda Tecnológica era a nova entidade que ela havia formado após adquirir os ativos da inovação quântica. Ela havia saneado a antiga empresa, demitindo os bajuladores e executivos superpagos e promovendo os engenheiros talentosos, mas negligenciados. Integrado à espinha dorsal logística das manufaturas Ledesma, o algoritmo, agora chamado de Lógica Vanguarda, estava prosperando. Eles acabavam de fechar um acordo histórico com o maior conglomerado de transporte marítimo da América do Norte, o mesmo acordo que Ricardo não conseguiu fechar. Era um contrato no valor de centenas de milhões, e era apenas o começo. Ela estava diferente agora. A transformação que começara naquela noite no O Esplêndido havia se solidificado. Havia uma confiança inabalável em sua postura, uma clareza em seu olhar. A força calma que sempre possuíra agora era visível para o mundo. Ela administrava seu império com precisão, justiça e uma astúcia que se tornara lendária nos setores de tecnologia e finanças. Ela era Eve Ledesma, em pessoa e em reputação. Bateram à sua porta. Era David Silva, o homem que Clara havia substituído. Evelyn não só o recontratara, como o havia promovido a diretor de operações. A reunião do conselho é em 5 minutos, Evelyn, disse ele com um sorriso respeitoso. As projeções trimestrais são ainda melhores do que esperávamos,
Obrigada, David, já vou, respondeu ela, seu próprio sorriso genuíno. Enquanto ele saía, seu olhar se dirigiu a uma pequena foto emoldurada em sua estante. Era dela e de seu pai, de pé em frente à planta original das manufaturas Ledesma, anos atrás. Ela havia honrado seu legado e, em seguida, construíra o seu próprio, maior do que ele jamais poderia ter imaginado. Ela havia encontrado seu propósito não como esposa, mas como fundadora, a quilômetros de distância, em um subúrbio anônimo e extenso de Sevilha. O sol do meio-dia caía sobre o asfalto de uma concessionária de carros. Um homem com uma camisa polo da marca Autosol, um pouco apertada demais, aproximou-se de um jovem casal olhando para minivans. Estão procurando algo seguro e confiável para a família? Perguntou ele, sua voz tensa com um entusiasmo fabricado. Era Ricardo. O Rolex havia sumido, substituído por um relógio digital barato. Os ternos italianos foram trocados por caques fornecidos pela empresa. Após a queda da inovação quântica, ele era um pária. Seu nome era tóxico no mundo da tecnologia. Seus amigos haviam desaparecido. Sem dinheiro e sem perspectivas, ele fora forçado a aceitar um emprego apenas por comissão, vendendo carros na concessionária de seu primo. Ele passava os dias recitando roteiros sobre eficiência de combustível e espaço do porta-malas. Suas noites em um pequeno apartamento alugado que cheirava a café velho. Às vezes ele via artigos sobre vanguarda tecnológica e sua brilhante e enigmática CEO, Evelyn Ledesma. Ele os lia com uma dor oca no peito, uma mistura de inveja, arrependimento e um estranho e distante orgulho. Ele vira a genialidade nela, bem no final. Simplesmente não fora homem suficiente para reconhecê-la quando importava. Ele nunca mais soube de Clara Almeida. Uma busca rápida na internet revelou que ela havia se mudado para outra cidade e aceitara um trabalho de marketing de baixo nível. Ela também fora expulsa da história. Enquanto Ricardo explicava os benefícios dos bancos rebatíveis, ele captou seu reflexo no cromo polido de uma calota de minivan. O rosto que lhe devolvia o olhar estava cansado, derrotado e dolorosamente comum. O rei havia se tornado um plebeu, perseguido pelo fantasma de uma rainha que ele criara e depois traíra. Ele quisera construir um legado e, de certa forma, o fizera. Era o homem que jantou com sua amante apenas para descobrir que sua esposa era dona do restaurante, da mesa e de todo o seu mundo. Era uma história de advertência que ele levaria consigo pelo resto de sua vida. Um ano depois, a elite filantrópica da cidade se reuniu para o gala anual da Fundação Criança Feliz. O evento aconteceu no Salão de Cristal do Grande Hotel Astoria, uma caverna de lustres brilhantes e o suave tilintar de taças de champanhe. No centro de tudo, um ponto de gravidade tranquilo, em um deslumbrante vestido azul meia-noite, estava Evelyn Ledesma. Em 12 meses, ela se tornara não apenas uma força no mundo da tecnologia, mas uma filantropa celebrada. A vanguarda tecnológica era a patrocinadora principal da gala, e seu nome estava na boca de todos na sala. Ela se movia pela multidão com uma graça fácil, aceitando elogios e participando de conversas calmas e significativas. Ela não estava apenas em seu elemento. Ela era o elemento. Na extremidade oposta do salão, perto de uma entrada de serviço, um homem, em um smoking alugado, bebia um copo d'água com gás. Ele parecia pálido e magro, um fantasma rondando as bordas de uma festa da qual ele não fazia mais parte. O primo de Ricardo Monteiro, um contador de nível médio, cuja firma tinha uma mesa corporativa, tivera pena dele e lhe oferecera um convite sobressalente.
Saia, veja, gente, Rich, ele dissera. Vai te fazer bem. Não estava lhe fazendo bem. Era uma tortura. Cada risada, cada tilintar de joias, cada aperto de mão confiante era um lembrete do mundo que ele perdera. Ele havia passado o último ano no purgatório humilhante das metas de vendas e pesquisas de satisfação do cliente. Ele não era mais Ricardo Monteiro, CEO. Era apenas Rich da AutoSol, um homem que podia dizer a capacidade de carga precisa de uma minivan modelo 2026, mas que havia esquecido a linguagem da ambição. Ele a viu do outro lado do salão e sua respiração engasgou em sua garganta. Era como ver uma estrela nascer. Ele sabia que ela tinha sucesso. Era impossível evitar os jornais de negócios que a elogiavam como a visionária da vanguarda. Mas vê-la pessoalmente, comandando um respeito tão natural, era diferente. Esta não era apenas uma mulher que havia vencido. Esta era uma mulher que nascera para governar. E ele simplesmente estivera parado sob sua luz. Seu primeiro instinto foi fugir. Ele se virou para sair pela porta de serviço e recuar para o anonimato de seu apartamento alugado. Mas era tarde demais. Enquanto se virava de uma conversa com o prefeito, seus olhos percorreram a sala e, por um momento breve e aterrorizante, encontraram os dele. Não havia choque em sua expressão, nem raiva, apenas um lampejo de reconhecimento suave e distante. Por um instante, ele pensou que ela simplesmente desviaria o olhar, que o descartaria como parte da paisagem. Mas então, com uma calma deliberada que lhe enviou um arrepio pela espinha, ela se desculpou de seu círculo e começou a caminhar em sua direção. O vasto salão de baile pareceu encolher. Cada passo que ela dava era um tamborilar marcando os momentos finais de sua ilusão. Ele não podia correr, estava paralisado pela pura força de sua presença. Ela parou a poucos metros dele. De perto ele pôde ver as finas linhas de confiança ao redor de seus olhos, que antes não estavam lá. Ela parecia serena. Evelyn, disse ele. Sua voz era educada, neutra. O tipo de voz usada para um antigo colega que se encontra no aeroporto. Ricardo, conseguiu dizer ela. Sua própria voz parecia fraca e desconhecida. Você está incrível. Parabéns por todo o sucesso. Obrigada, respondeu ela com um pequeno e impessoal aceno. A vanguarda tem uma boa equipe. Não havia vestígio de ironia em seu tom. Era uma simples declaração de fato. Um silêncio constrangedor se estendeu entre eles. Ele sentiu uma necessidade desesperada de preenchê-lo, de dizer algo significativo, de construir uma ponte sobre a galáxia que agora os separava. Escute, Evelyn, ela corrigiu. Sei que é um ano tarde e sei que não significa nada agora. Mas eu sinto muito de verdade. Por tudo, pelo que fiz a você. A nós. Eu fui um tolo arrogante e cego. Ela ouviu pacientemente sua confissão inexpressiva. Quando ele terminou, ela simplesmente olhou para ele, seu olhar analítico em vez de emocional. Sim, disse ela, você foi. O simples acordo sem adornos foi mais doloroso do que qualquer maldição. Era um diagnóstico entregue muito depois que o destino do paciente havia sido selado. Eu só queria que você soubesse. Terminou ele desajeitadamente, seus ombros caindo em derrota. Ela olhou para ele por mais um longo momento e então fez algo que ele nunca esperou. Um pequeno sorriso genuíno tocou seus lábios. Não era caloroso, mas também não era frio. Era apreciativo. Sabe, Ricardo, disse sua voz calma, de uma maneira estranha eu deveria te agradecer.
Ele a olhou completamente confuso. Agradecer por quê? Por me mostrar do que eu era capaz, explicou ela. Passei 10 anos vivendo como uma fração de mim mesma, porque pensei que era o que nosso casamento exigia. Eu me fiz menor para fazer você se sentir maior. Sua traição, por mais dolorosa que tenha sido, foi um cataclismo. Destruiu o mundo que eu conhecia, mas me forçou a construir o meu. Eu não estaria aqui esta noite como sou, se você não tivesse feito o que fez. Ela não estava o perdoando, estava o avaliando. Ele era um ponto de dados em sua história, o catalisador em uma equação que levou à sua própria grandeza. Seu maior ato de traição foi, para ela, o ato de libertação definitivo. Foi o giro final e mais devastador da faca. Ele nem sequer era mais o vilão de sua história. Era apenas o prólogo. Espero que você encontre seu próprio caminho, Ricardo, disse sua voz suavizando com um toque de sincera e distante piedade. Adeus! Com isso, ela se virou e se afastou, deslizando de volta para o centro do salão, deixando-o sozinho perto da porta de serviço. Ele observou enquanto ela era absorvida de volta para o seu mundo, rindo de algo que o prefeito dissera, mais uma vez a estrela no coração de seu próprio universo. Ele estava completa e totalmente esquecido, e naquele momento final e esmagador, Ricardo Monteiro finalmente entendeu. Ele não apenas perdera sua empresa ou sua esposa, ele perdera o direito sequer de ser um personagem em sua história. Ele não era nada, e do nada ele teria que aprender a recomeçar. Interação com a audiência e chamadas à ação. Que história de karma, consequência e o assombroso poder de uma mulher subestimada. Ricardo Monteiro achou que estava jogando, mas nem sequer entendia o tabuleiro. A jornada de Evelyn de uma apoiadora silenciosa a um titã corporativo é um poderoso lembrete de que as pessoas mais fortes nem sempre são as mais barulhentas. Ela não apenas se vingou. Ela construiu um império a partir das cinzas da traição de seu marido, provando que o melhor sucesso é viver bem e nos seus próprios termos. Se a incrível história de Evelyn recuperando seu poder tocou você, curta para mostrar seu apoio. O que você acha que Ricardo deveria ter feito de diferente? Você acha que Evelyn foi justa ou dura demais? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos ler suas reflexões sobre esta justiça poética. Compartilhe este vídeo ou artigo com alguém que precise ver que as pessoas mais silenciosas muitas vezes têm mais a dizer. Claro, se você adora histórias de reviravoltas épicas e justiça satisfatória, certifique-se de se inscrever e ativar o sino de notificações para nunca perder uma atualização.